disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E essa noite estou muito, muito feliz mesmo, porque estou na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite? Amém. Graças a Deus por isso. Amém, irmãos? Para não ficar só nas minhas palavras, por favor, abram vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Graças a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aqueles que acharam, diga amém. Aqueles que não acharam, diga me espere que eu vou achar. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos? Diz assim a preciosa palavra de Deus. Amém. Glória a Jesus. 2 Crônicas, fica logo aí depois de Reis. Amém? Versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, irmãos? Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder, Deus de vitória, Espírito Santo, aí diante da tua presença nós estamos. Meu Deus. Louvar, Deus, pela tua soberania, Deus, pelo teu amor, Deus, pela tua onipotência, Deus, pela tua onipresença, pela tua onisciência. Deus, eu quero te louvar pela oportunidade que o Senhor nos concedeu, Deus, de estarmos aqui nessa noite reunidos para te adorar. Deus, ainda Espírito Santo, Deus, como costumeiramente tenho pedido, Deus, que eu venha diminuir aqui nessa noite, mas que o teu Espírito Santo ele venha sobressair através de minha vida. Aleluia. Deus, eu sei, Espírito Santo, que não sou nada. Deus, eu sei que sou pequenino, mas assim como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E eu reconheço aqui nessa noite, Espírito Santo da verdade, Deus, que sem o Senhor nada posso. Mas eu quero te pedir, Deus, aleluia! minha vida. Deus, porque a tua palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E a tua palavra também diz, Deus, que nós nascemos para te adorar. E nessa noite estou aqui, Deus, disposto a pregar a tua palavra. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito aqui nessa noite. Aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós sabemos que os dias são maus. Irmãos, nós temos a certeza, nós temos convicção de que na realidade o tempo, ele não nos espera. Temos também certeza de que na realidade, irmãos, a Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriará. Verdade, meu Deus. E se você parar para analisar aí fora, quantos jovens tem aí, irmãos, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, e um mundo, irmãos, que talvez até para eles não tem mais volta. Assim como aquele paralítico que sofria há 38 anos de uma paralisia. Para ele, irmãos, já não tinha mais solução. Nem ele mesmo tinha, na realidade, condições de se ajudar a si próprio. E ele pensava que não tinha mais esperança para a sua solução, para o seu problema. E se você parar para analisar, tem muitos dos jovens de hoje, 17, 18 anos, no qual tem se afundado nas drogas, na prostituição, e para ele já se acostumou com aquela vida, já tem até se acostumado com a mesmice de sempre, e nem tem, na realidade, percebido que o tempo Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que por se aumentar a iniquidade no mundo, o amor de muitos se esfriarão. E muitos dos jovens de hoje, no qual tem até se rendido, no qual tem até se convertido um dia, mas por ter se aumentado a iniquidade, ele tem até se esfriado, ou tem até se afastado do amor. É verdade, meu Deus. Ou tem até se afastado do Evangelho. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, que para todas essas pessoas que eu citei, ainda há esperança. Aleluia! Ainda há. Ô, glória! Quantas pessoas, irmãos, estão desviadas dos caminhos do Senhor?
E muitas das vezes nós pregamos a palavra do arrependimento. A Bíblia Sagrada diz que João Batista, ele apareceu pregando sobre o arrependimento, dizendo que é chegado o reino dos céus. E muitas das pessoas não têm, irmãos, compreendido. Muitas das pessoas não têm se conscientizado que não há mais tempo a perder. E tem se acostumado com a vida em que tem vivido. E tem se acostumado com a vida em que vem levando. Aleluia. E tem se acostumado com a vida em que vem levando. Muitas das pessoas têm até se esfriado, mas não querem voltar. Eu tenho exemplo de pessoas, irmãos, do nosso mesmo ministério, no qual era bênção, mas a partir do pecado, por ter se aumentado o pecado, por ele ter praticado atos imorais ou atos desagradáveis aos olhos de Deus, ele tem até, irmãos, se acostumado nessa mesmice. E às vezes ele tem até vontade de voltar, mas ele pensa que não tem mais jeito para o seu problema. Ele pensa que não tem mais esperança para que ele volte a ser um vaso usado por Deus. Mas eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, assim como eu já disse, há esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a inerrante palavra de Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, Deus, buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, meu Deus, e a sua terra. Tu és fiel, Pai, para analisar aprende todo mal, Deus, em nome do de livro Jesus. em que nós lemos, vemos que Salomão pediu a Deus que dissesse o que deveria fazer quando o povo cometesse algum pecado. Salomão, ele perguntou a Deus o que o povo deveria fazer quando cometesse algum pecado. E Deus, como sempre, irmãos, nunca nos deixa só. Deus, como aquele, irmãos, mesmo nós pecando, mesmo nós sendo pecadores, verdade, Deus, ele nunca esquece de você. Diz a Bíblia Sagrada que pode a mãe esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor nunca esquece de você. Verdade, então, com a sua infinita misericórdia, observe o que disse. Salomão, ele perguntou a Deus o que o povo deveria fazer quando cometesse algum pecado. E Deus, ele respondeu automaticamente. Deus, ele sugeriu 4 sugestões. Deus, ele sugeriu 4 opções para o arrependimento. Deus, ele sugeriu 4 opções para o perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Entende que Deus, ele nos deu aqui nessa noite 4 pontos para aproximar-se de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o primeiro ponto para termos uma boa aproximação, para termos uma boa conduta, ou para termos uma boa intimidade com Deus, é a humilhação. Este é o primeiro passo para termos uma boa aproximação, para termos uma boa intimidade com Deus. No decorrer dessa mensagem você vai poder compreender, você vai poder se conscientizar que há esperança para os nossos pecados, que há esperança para nossas vidas. E há 4 passos importantes sugeridos por Deus que vai nos aproximar mais de Deus, que vai nos fazer dar andadas para aproximarmos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O primeiro passo é a humilhação. Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, reconhecendo que nós somos... Jeová! Nós devemos nos humilhar diante do Senhor, Senhor, reconhecendo obrigado, que Pai. nós não somos nada. Nós devemos nos humilharmos diante do Senhor, Verdade, reconhecendo Pai. que tudo nós só podemos fazer na direção dEle. A Bíblia Sagrada, ela diz, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 12, os humilhados serão exaltados. Os humilhados, irmão, significa aquela pessoa que reconhece que você é inferior ao seu próximo. Humilhação significa, louvado seja o nome do Senhor, reconhecer que o seu irmão é melhor do que você. Porque quando você reconhece que o seu irmão é melhor do que você está se humilhando. E automaticamente Deus, ele vai te exaltar. Os humilhados serão exaltados. Humilhação significa quando você pecar ou quando você errar, você ajoelhar-se diante do Senhor e pedir perdão pelas suas falhas. Isso faz parte da humildade. Isso faz parte da humilhação. Porque cada vez que você se prostra diante do Senhor, você está
reconhecendo, você está demonstrando que você é humilde. Aleluia. Você está demonstrando Glória a Deus. um ato de humilhação. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: humilhai-vos perante o Senhor, para que Ele vos exalte. Se você se humilhar diante da face de Deus, Deus ele vai te exaltar. Se você se humilhar diante da presença de Deus, automaticamente Deus ele vai te colocar lá em cima. Irmão, como eu posso me humilhar diante da presença de Deus? Se você parar por analisar, tem uma escada, quanto mais você sobe, quanto mais você sobe a cada degrau, você vai aumentando a sua altura. Mas se você, irmãos, parar para analisar, a nossa escada não é, aleluia, não é igual a essa escada que você vê normal aí fora. A escada do crente, ela começa descendo. Porque quanto mais você desce, mais você cresce espiritualmente. Quanto mais você se humilha, mais você cresce espiritualmente. Quanto mais você desce, louvado seja o nome do Senhor, mais a sua fé aumenta. E mais Deus ele te exalta. Então, automaticamente, quando você desce, Deus ele te coloca lá em cima. Aleluia! Então, esse, louvado seja o nome do Senhor, é o primeiro passo para termos uma boa aproximação com Deus. Esse é o primeiro passo para nós nos aproximarmos ou para nós mantermos a intimidade com Deus. Aleluia!